Ao nascer do sol, o Coliseu já estava vivo. Seus arcos maciços captavam os primeiros raios de luz, enquanto o sangue do dia anterior ainda se agarrava à pedra como uma sombra. Sob as arquibancadas, vendedores gritavam por atenção. Cestas repletas de azeitonas e vinho aguado, prontas para uma multidão que ainda nem havia se sentado. Além dos portões de ferro, tratadores empurravam predadores famintos para seus lugares. Leões com as costelas salientes sob a pelagem, elefantes pisoteando o chão de raiva, panteras arranhando as grades com suas garras. Dos túneis vinha o clangor agudo de espadas, não golpes de treino, mas testes para o aço mortal do dia. E sobre tudo isso, um zumbido baixo crescia até se tornar um rugido. Dezenas de milhares de romanos chegavam, famintos, pelaquilo que seu império aperfeiçoou melhor do que ninguém. A morte, disfarçada de entretenimento. A arena romana não era apenas esporte, era um laboratório de crueldade. Imperadores inundavam a areia para encenar batalhas navais, matavam animais selvagens de fome para aumentar o suspense e forçavam prisioneiros a representar mitos que terminavam com cadáveres bem reais. Nada disso foi acidental. Era política profundamente enraizada na máquina de controle de Roma. Os aplausos das arquibancadas não eram inofensivos. Era lealdade gritada alto o suficiente para ecoar pela história. E hoje, vamos mergulhar nessa sombra. Estes são os atos mais brutais e desumanos nas arenas que foram longe demais, mesmo para Roma. De ritos funerários banhados em sangue a execuções disfarçadas de teatro, vamos descobrir como um império construiu sua glória transformando sofrimento em aplausos. Antes de começarmos, inscreva-se para não perder nossa próxima incursão pelos cantos mais sombrios da história. Agora, sente-se. Os portões estão se abrindo. O primeiro combate de gladiadores em Roma não começou com fanfarras douradas ou imperadores em trajes reais púrpura. Começou em um funeral. Em 264 a.C., os filhos de Décimos, Június, Brutus e Esquiava, escolheram não honrar seu pai com estátuas ou orações, mas com sangue. Armaram 3 pares de escravos e os enviaram para lutar até a morte no Fórum Bóreo, um mercado de gado impregnado com o odor de esterco e fumaça. Isso não era entretenimento, era um dever. Amunos, uma obrigação para com os mortos. Suas raízes se estendiam muito além de Roma. Na Câmpia, guerreiros eram mortos em túmulos para apaziguar espíritos inquietos. Com o tempo, matar se transformou em combate. Os mortos não exigiam mais vítimas aleatórias, mas joias entre homens escolhidos. Os samitas, outrora inimigos ferrenhos de Roma, realizavam tais competições com frequência, e as elites romanas abraçaram o costume com entusiasmo. Enterrar um homem com tesouros demonstrava riqueza. Enterrá-lo com um espetáculo banhado em sangue provava poder. Mas os funerais eram apenas o começo. No século III a.C., os líderes de Roma perceberam como essas lutas podiam fazer mais do que honrar os ancestrais. Eles conseguiam estabilizar a política. Festivais religiosos, antes oferendas solenes a Júpiter, começaram a apresentar gladiadores. O Senado os apresentava como piedade, mas a multidão sabia a verdade. Violência patrocinada pelo Estado, destinada a manter o povo leal. Até as armaduras contavam histórias. Os primeiros lutadores usavam as formas de inimigos conquistados. O samita com seu pesado escudo, o triano com uma lâmina curva, o gaulês com uma espada larga. Vê-lo sangrar era ver as vitórias de Roma reprisadas, golpe após golpe. A morte tornou-se propaganda e, à medida que o sangue era derramado, os locais de combate cresciam. Arquibancadas de madeira temporárias deram lugar a anfiteatros permanentes, templos da violência, onde milhares se reuniam. Os jogos não pertenciam mais a famílias enlutadas. Pertenciam ao Estado. Cada gota de sangue sussurrava a mesma mensagem. Roma comandava homens, exércitos, até mesmo a própria morte. Ninguém então poderia imaginar até onde isso chegaria. O que começou como sacrifício ritual transformou-se em teatro e o dever tornou-se obsessão. Roma havia descoberto uma nova arma. Poder não apenas sobre os vivos, mas também sobre o significado da morte. E uma vez solta, essa porta nunca se fechou. O rugido da multidão não era reservado aos homens. Às vezes, trovejava por feras trazidas dos confins do mundo conhecido.
leões do norte da África, leopardos do Cáucaso, crocodilos do Nilo, até girafas arrastadas pelos desertos. Não eram exibidas como maravilhas da natureza, mas condenadas como presas em um carnaval de matança. Os romanos chamavam esses espetáculos de caçadas. Não se tratava de sobrevivência, mas de dominação, de provar que o império podia aprisionar a vida selvagem e destruí-la por prazer. Júlio César deu o tom em 46 a.C., desfilando com uma girafa, a primeira já vista na Europa. Chamaram-na de camelapódio, metade camelo, metade leopardo, porque Roma não tinha um nome para tal criatura. Não importava. O animal não foi admirado. Foi jogado na areia para ser despedaçado. A mensagem era inconfundível. Se Roma pudesse capturar as feras mais estranhas que existiam, poderia conquistar qualquer coisa. O massacre só aumentou. Quando o Coliseu foi inaugurado em 80 d.C., o imperador Tito teria supervisionado a morte de mais de 9.000 animais em um único festival. Arqueólogos encontraram ossos com marcas de inanição deliberada, evidências de que leões e ursos eram enfraquecidos previamente para garantir uma morte rápida e sangrenta. Até mesmo elefantes, outrora o terror das legiões romanas, sob o comando de Aníbal, eram levados para a arena e massacrados para o deleite dos espectadores. Nos bastidores, a logística fazia parte do espetáculo. Criaturas exóticas precisavam ser capturadas, transportadas através de desertos e mantidas vivas apenas o tempo suficiente para encontrar seu destino. Caravanas arrastavam correntes pelas areias escaldantes, entregando as vítimas a uma cidade que exigia sangue fresco a cada amanhecer. Caravanas arrastavam gaiolas pelos desertos. Frotas as transportavam pelo Nilo. E os tratadores arriscavam suas vidas apenas para entregar troféus vivos a Roma. Ver uma pantera na natureza já era perigoso o suficiente. Assistir a uma explodir de uma gaiola diante de 50.000 espectadores gritando... Isso era o poder tornado visível. Cada criatura era uma lembrança viva da conquista. Prova de que o alcance do império não conhecia limites. Alguns imperadores faziam dessas caçadas seus próprios palcos particulares. Comedo, o mais extravagante showman de Roma, entrou na arena vestido de Hércules, massacrando centenas de animais pessoalmente. Ele queria parecer um deus entre as feras, mas todos podiam ver a verdade. Um ego frágil com um arco. As caçadas eram frequentemente manipuladas. Os animais eram acorrentados, mutilados ou deixados à míngua. Assim, o imperador podia se deleitar com uma vitória garantida. E o povo aplaudia, não por admiração, mas porque, quando o imperador caça, o silêncio podia ser fatal. Por trás dos aplausos, uma tragédia silenciosa se desenrolava. Escritores antigos como Pliny, o Velho, alertavam sobre como espécies raras desapareciam de seus habitats naturais após décadas de massacre romano. Leões, leopardos e até elefantes foram levados à beira da extinção para alimentar o apetite do império por espetáculo. O Coliseu não era apenas um teatro da morte. Era uma bola de demolição ecológica. Mas, para Roma, a extinção não importava. O que importava era a ilusão de que a própria natureza podia ser capturada, deixada à míngua e destruída por diversão. Cada carcaça na areia era mais um tijolo no muro do controle imperial. Quando você imagina um gladiador, pode pensar em dois guerreiros de forças equivalentes travando um combate nobre. A realidade era muito mais distorcida. Roma prosperava com o desequilíbrio em competições arquitetadas para a crueldade. Construíram armas bizarras, impuseram regras absurdas e organizaram lutas que ninguém podia realmente vencer. Algumas vítimas não eram lutadores. Prisioneiros e criminosos condenados eram jogados na arena vestidos de palhaços, recebiam espadas de madeira e eram enviados para morrer contra assassinos experientes. A multidão vaiava enquanto os condenados se debatiam e caíam. Execução pública disfarçada de esporte. Até as armas se tornaram personagens. Os retiers lutavam com uma rede de pescador e um tridente, enfrentando o Césaire, cujo capacete liso e arredondado era projetado para desviar a rede. Não era pura habilidade. Era suspense. Um enigma vivo sobre se a rede os aprisionaria ou se a espada os romperia. Os romanos devoravam essa tensão mesmo quando a luta era tão roteirizada quanto uma peça de teatro. Os números se tornaram cada vez mais obscenos. Às vezes,
um gladiador era lançado contra vários oponentes. Em outros dias, unidades inteiras se enfrentavam como exércitos em miniatura, transformando o chão da arena em um pântano de sangue, escudos estilhaçados e cadáveres mutilados. E quando a novidade perdeu o encanto, eles foram além. Gladiadoras. As gladiadoras pisaram na areia no século I d.C. Escritores como Juvenal zombaram delas, mas os registros comprovam que elas lutavam de verdade contra anões, contra feras e até mesmo umas contra as outras. Sua presença diluiu as fronteiras de gênero, mas reforçou uma verdade mais sombria. Ninguém, homem ou mulher, estava imune à fome de espetáculo de Roma. Até mesmo os capacetes eram armas de tormento. Alguns estreitavam a visão ou abafavam o som, forçando os lutadores a tropeçar quase cegos enquanto a plateia gargalhava. Outros eram tão pesados que levantar a cabeça se tornava uma competição à parte. A armadura nem sempre era proteção, às vezes era punição. E então vieram as peças de propaganda. Gladiadores vestidos de bárbaros, forçados a imitar os inimigos derrotados de Roma. Sua inevitável derrota lembrava a todos que o império sempre prevalecia. Cada confronto desigual, cada reviravolta exótica, cada acrobacia que desafiava os gêneros era cuidadosamente planejada para manter as multidões chocadas, obedientes e implorando por mais. O Coliseu nunca se contentava com a repetição. Inventava novas crueldades, sempre em busca da próxima emoção. Ao meio-dia, quando as joias da manhã encharcavam a areia e a multidão começava a se agitar, a arena mudava de marcha. O combate dava lugar ao teatro, com a morte no centro do palco. Os romanos chamavam isso de damnio ad bestas, condenação às feras. Para os condenados, não era um julgamento. Era um roteiro que eles não tinham poder para recusar. Criminosos, desertores, escravos rebeldes, prisioneiros de guerra. Todos se tornavam atores involuntários em uma execução disfarçada de mito. A punição de cada vítima correspondia ao seu crime: ladrões despedaçados por lobos, incendiários queimados vivos, traidores jogados aos leões. Cada cena era uma peça de moralidade escrita com sangue de verdade, e a escala era inacreditável. Durante as celebrações do imperador Trajano, após sua vitória sobre Deia, milhares de cativos foram massacrados ao longo de 103 dias implacáveis. Sim, não era uma carnificina aleatória. Era organizada, ritmada como atos em um drama sombrio. Cada morte era planejada para manter o público em suspense até a chegada do próximo horror. Os animais eram as estrelas desse pesadelo. Leões eram deixados à míngua de fome antes de serem soltos. Ursos acorrentados em fossos eram incitados a uma fúria repentina. Até mesmo leopardos valiosos eram soltos sobre vítimas trêmulas. A incerteza, se a fera atacaria rápido ou brincaria com sua presa, mantinha as arquibancadas clamando por mais. Às vezes, a crueldade vinha disfarçada de lenda. Prisioneiros eram forçados a interpretar heróis condenados. Orfeu despedaçado por feras selvagens. Prometeu acorrentado enquanto abutres circulavam acima. Essas não eram mais histórias. Eram performances banhadas em sangue, e a areia era o palco. A morte em Roma nem sempre era apenas morte. Às vezes, era teatro. Um teatro sangrento e zombeteiro. Para os condenados não bastava perecer. Eles tinham que representar sua própria morte, encenando os mitos de Roma com seus próprios corpos. As execuções se tornaram peças grotescas onde a carne substituía as máscaras, e o roteiro sempre terminava em agonia. A crueldade ia muito além das feras. A crucificação, emprestada do Oriente, era encenada dentro da arena. Homens e mulheres eram pregados em vigas, enquanto vendedores ambulantes ofereciam vinho e crianças brincavam por perto. O fogo também fazia parte do espetáculo. Prisioneiros eram forçados a entrar no moleçador de atum. Uma camisa embebida em piche era então incendiada. Tochas humanas se contorciam enquanto a fumaça subia em espirais para o céu. Como Tertuliano escreveu amargamente, eles eram tochas vivas. Esses assassinatos não eram apenas entretenimento mórbido. Eram avisos de propaganda esculpidos em carne viva. Desafie Roma e você morrerá lentamente sob o olhar de dezenas de milhares de pessoas. Nem todos conseguiam suportar. Sêneca reclamava que as execuções ao meio-dia endureciam a alma,
tornando os homens mais cruéis enquanto assistiam. Mas seu protesto se perdeu no estrondo de uma multidão que não vinha em busca de justiça, mas sim pela emoção da punição. A imaginação romana não se limitava à areia e às espadas. Por vezes, os imperadores exigiam oceanos dentro da cidade. As batalhas navais simuladas, agora chamadas de mate, eram espetáculos de proporções insanas, onde a própria água se tornava uma arma. Júlio César estabeleceu o precedente em 46 a.C., cavando uma enorme bacia perto do Tibre, enchendo-a com água e navios de verdade. Milhares de prisioneiros condenados eram empurrados a bordo e obrigados a lutar como frotas rivais. Não eram atores. Eram homens condenados a morrer para serem aplaudidos. Flechas, catapultas e aço transformaram a bacia num matadouro flutuante. Augusto expandiu a loucura. Em 2 a.C., criou uma bacia com quase 600 por 365 metros romanos, abastecida por um aqueduto feito à medida, a água alcatina, apenas para mantê-la cheia. 30 navios de guerra colidiram ali, cada um abarrotado de prisioneiros, fadados a nunca mais sair vivos. A mensagem era clara. Roma podia dominar mares onde não existiam. Até mesmo a natureza se curvava aos caprichos imperiais. Em 52 d.C., Cláudio foi além, drenando o lago Fusine para encenar outra Enimaquia. Quando os cativos o saudaram com a arrepiante saudação, Moa Salutam, aqueles que estão prestes a morrer o saúdam, a história ganhou uma de suas frases mais assombrosas. Seja ensaiada ou desesperada, ela resumia a desesperança de homens transformados em meros objetos de cena. O fogo também tinha seus mitos macabros. As vítimas, vestindo a túnica encharcada de piche, eram retratadas como heróis, encontrando destinos ardentes. Hércules consumido pelo veneno, ou Múcio Esquiola, testando a lealdade ao aproximar a mão das chamas. A multidão ria, enquanto esses heróis gritavam. Sua bravura reduzida a cinzas, suas histórias transformadas em zombaria. Até mesmo a arquitetura do Coliseu alimentava o apetite de Roma por dominação. Sob Tito e posteriormente sob o comando de Domiciano, os engenheiros construíram canais sob a arena, permitindo que a areia inundasse o local para apresentações navais menores e drenasse para os combates do dia seguinte. A crueldade tornou-se um projeto de engenharia. Água, fogo, carne, tudo era um adereço no teatro de controle de Roma. Afogar cativos, transformar corpos em tochas vivas, distorcer mitos em carnificina, isso era poder. Os imperadores não se contentavam em governar homens. Eles se apresentavam como governantes dos próprios elementos. No final do século I, as execuções não eram mais punições. Eram roteiros repletos de malícia criativa, distorcendo lendas culturais em ferramentas de humilhação. Veja os jogos que inauguraram o Coliseu em 80 d.C. O poeta Martial registrou um ator escalado como Orfeu, o músico que domava feras com canções. No mito, os animais ficavam encantados com sua mentira. Na arena, um urso foi solto no meio de uma apresentação e atacou o cantor até a morte. A arte se transformou em paródia, a beleza em carnificina. Outra vítima foi forçada a interpretar Dédalus, o inventor que escapou da prisão em cera e asas, suspenso em uma engenhoca rudimentar que pretendia imitar o voo. Ele voou brevemente antes de mergulhar sobre as feras abaixo. Marshall brincou. O homem deve ter desejado penas de verdade. O peito de um poeta escondendo o terror de um homem. Talvez o mais grotesco de todos, o mito da chupeta, amaldiçoada a desejar um touro. Um espetáculo encenou sua infame união com uma besta mecânica, seguida por uma morte que confundia execução, humilhação e pornografia. Um aviso sobre a arrogância tornou-se público. Degradação. A mensagem era clara. Roma era dona de seus mitos, assim como de seu povo. Heróis, vilões, reis, rainhas. Ninguém estava a salvo de ser reescrito como adereços em um espetáculo de morte. Para os espectadores, essas cenas eram atrações secundárias entre as lutas sérias. Para os condenados, eram fins agonizantes vestidos com fantasias. Para Roma, eram propaganda encarnada, provando que o Estado podia até mesmo reescrever o significado de suas próprias lendas. No Coliseu, as histórias não eram contadas com tinta ou mármore. Eram marcadas na pele, queimadas nos ossos e aplaudidas até que o silêncio engolisse a areia.
A linha entre governo e obsessão pura se confundia, até que o capricho de um imperador decidisse quem vivia, quem morria e como. Calígula, infame por seus acessos de fúria, certa vez ficou sem animais no meio de um espetáculo e, casualmente, ordenou que espectadores fossem arrastados das arquibancadas para preencher o vazio. Eles vinham para assistir ao derramamento de sangue apenas para se tornarem parte dele. Nero, viciado em sua própria imagem, tratava a arena como um palco pessoal. Prisioneiros eram vestidos como heróis trágicos de peças teatrais e executados de maneiras que refletiam seus destinos roteirizados. Nero chamava isso de arte. Roma sussurrava: loucura. E então veio Comedo, o imperador showman por excelência. Vestido como Hércules, ele invadiu o Coliseu com clava e arco, massacrando centenas de animais previamente aleijados para garantir aplausos. Ele até construiu o tesouro para suas apresentações, drenando os cofres do Estado enquanto forçava aplausos de uma multidão aterrorizada. Não satisfeito, ele também enfrentou gladiadores, mas apenas com todas as vantagens a seu favor. Perder era impossível. Aplaudir era obrigatório. Domitian usava a arena como uma arma de paranoia, organizando caçadas à meia-noite à luz de tochas para manter Roma inquieta, sem saber quando a diversão poderia se transformar em terror. Nem mesmo os bons imperadores estavam imunes. Trajano, lembrado como justo e capaz, comemorava a vitória com 103 dias de jogos. Milhares de mortes se fundiram em uma celebração do poder. Egos alimentados pelo espetáculo, mas isso teve um preço. Calígula e Comedo morreram violentamente, lembrados não por sua habilidade política, mas pelo teatro escrito com sangue. A arena que os elevou também expôs sua loucura. Nem todos os romanos aplaudiram. Filósofos, poetas e os primeiros cristãos deixaram um registro mais silencioso. Um que via a podridão sob o mármore. Sêneca confessou que as execuções ao meio-dia o endureceram, eliminando a empatia em vez de purificar a alma. A violência, alertou ele, infiltrava-se além dos muros da arena, envenenando a vida cotidiana. Cícero, décadas antes, elogiou a bravura, mas condenou a crueldade pela crueldade em si. Embora até ele admitisse que a multidão exigia jogos como prova de generosidade. Governar significava alimentar a fera. Para os cristãos, o anfiteatro era tanto perseguição quanto prova. Aqueles que se recusavam a renunciar à sua fé eram jogados aos leões ou queimados vivos, suas mortes transformadas em entretenimento de massa. Tatalian chamou os espetáculos de sementes da crueldade, denunciando um império que aplaudia a injustiça como esporte. Economicamente, os jogos devoravam fortunas. No final do império, os governantes se arruinaram, buscando espetáculos grandiosos o suficiente para ofuscar os de seus antecessores. O que antes ostentava força tornou-se um ato de desespero. Culturalmente, o apetite consumiu a vantagem de Roma. Cidadãos que antes honravam a disciplina agora exigiam pão barato e circos intermináveis. Juvenal zombou dessa fome com a expressão pam, etc. Para ele, a ânsia por espetáculo revelava o quão longe Roma havia se afastado de suas raízes republicanas. À medida que as fronteiras se fragmentavam e os fundos secavam, as arenas desmoronavam. No século V, o Coliseu, ainda colossal, permanecia vazio, sua areia silenciosa, seus rugidos desaparecidos. Mas as questões morais nunca desapareceram. Poderia uma sociedade que treinava seu povo para se deleitar com o sofrimento realmente perdurar? O veredicto da história sugere o contrário. Hoje, o Coliseu se ergue, marcado, mas orgulhoso. Percorra seus túneis e você ainda poderá ouvir ecos, o choque do ferro, o rugido de feras, 50.000 vozes se unindo em uma só. A pedra é fácil de admirar. Mais difícil e honesto é lembrar seu propósito. Crueldade ensaiada até parecer normal. As arenas de Roma não eram apenas sobre sangue, eram sobre controle, moldando como os cidadãos pensavam, riam e obedeciam. Cada caçada, cada execução, cada mito renascido em gritos servia ao mesmo fim, fazer o poder parecer eterno, e esse é o aviso esculpido nas ruínas. Uma civilização que glorifica a violência acaba desmoronando sob seus próprios aplausos.
Então, diga-nos qual desses espetáculos, as caçadas, as tochas vivas ou os imperadores embriagados por seus próprios shows, melhor revela a alma mais sombria de Roma. Deixe sua opinião abaixo. E se esta imersão nos entretenimentos brutais de Roma te cativou, inscreva-se para não perder nossa próxima jornada pelas sombras da história. Até lá, lembre-se de que o Coliseu pode estar silencioso agora, mas seus ecos de crueldade ainda respiram através das pedras.